Salve galera, mais um vídeo aqui do canal Brown Fogo. Seguinte, rapaziada, vambora. O negócio é o seguinte, vamos falar aqui desse julgamento maluco que rolou. Uma piada também, né, esse negócio todo. Pra quem assistiu, né, cara, assistiu um pouco, o árbitro não sabia nem explicar. Pô, o Tiquinho me deu uma cabeçada, não foi forte, mas também não foi fraca, cara. Enfim, Campeonato Carioca, né, rapaziada? Vamos lá, vamos trocar uma ideia pra gente tentar entender aqui, pra gente resumir pra vocês aqui tudo que rolou nesse julgamento, tá legal? Lucas Perry, Joel Carli, a torcida do Botafogo, Tiquinho, Marçal, todo mundo foi julgado, até jogador do Flamengo foi julgado. E aí, a gente tem algumas respostas aqui pra vocês. Se inscreve aqui no canal, muito obrigado que a gente chegou a 86.400 inscritos aqui no canal Brown Fogo. Deixa o like, ativa o sininho pra você não perder absolutamente nenhuma novidade. E vamos pra cima. O negócio é o seguinte, rapaziada. Vamos tentar resumir mais antes, explicando aqui algumas questões. Primeiro sobre semifinal de Campeonato Carioca, tá? O Botafogo precisa vencer a Portuguesa, precisa torcer para o Volta Redonda não vencer o Boa Vista, que está brigando para não cair, e precisa torcer para o Vasco não vencer o Bangu, que está tomando goleada atrás de goleada nas últimas rodadas. E aí, claro, também precisaria torcer em última instância para o Flamengo ganhar do Fluminense pelo menos por 4-0. Ou seja, a missão é complicada. O mais, assim, eu não vou dizer previsível, né, mas o mais fácil, né, o menos difícil de acontecer é o Boa Vista ir lá e, enfim, conseguir arrancar uma vitória do Volta Redonda, que é difícil, né, mas não é impossível. A Portuguesa outro dia ganhou do Volta Redonda também, enfim. Então, é uma parada que pode acontecer. Portanto, o negócio é o seguinte, a gente tenta entender como é que funciona isso, e se o Botafogo não for para o G4, vai para a Taça Rio, para jogar ali uma competição de semifinal e final, com jogo de ida, jogo de volta, contra o Nova Iguaçu, contra a Portuguesa, então, um campeonato, porra. E aí, lembrando, se classificam para a Copa do Brasil os 4 primeiros do campeonato e o campeão da Taça Rio. Se por um acaso o Botafogo ainda conseguir a proeza de não ser campeão da Taça Rio, se jogá-la, ainda tem as vagas para sexto, sétimo, oitavo, dependendo dos cariocas classificados para a Copa Libertadores, tá? Por qualquer meio, beleza? Então, isso já alivia. Eu não acho que o Botafogo venha ficar de fora da Copa do Brasil, mas de qualquer maneira é uma informação que a gente tem que passar. Vamos lá, pessoal, falando um pouquinho sobre o julgamento. O julgamento rolou na tarde, durante toda a tarde desta segunda-feira, dia 6 de março de 2023, e aí começou com o julgamento do Carli e do Lucas Perry. Ambos foram... O Lucas Perry foi absolvido, na verdade, né? Ele foi punido porque um torcedor invadiu o campo e ele entregou uma luva, né, para o torcedor. E aí analisaram ali o caso, tudo mais. Eu até entendo porque o torcedor que está invadindo o campo, ele não pode ser premiado por estar invadindo o campo. Ele ganhou um presente do Perry, mas enfim, isso aí, porra, passa batido. Joel Carli, ele foi suspenso por uma partida, como ele já cumpriu suspensão no jogo, aliás, como ele já está cumprindo, né, essa sentença, né, ele já está liberado, na verdade. Ele foi absolvido, né? O Joel Carli já pode ser relacionado, por exemplo, no Botafogo e Portuguesa, porque ele cumpriu a suspensão na última partida entre Botafogo e Resende agora, tá? Aí nós tivemos o julgamento do mando de campo, e aí eu quero saber como vai ficar isso, que o Botafogo vai recorrer. O Botafogo, nesse momento que nós temos com o julgamento por conta dos objetos arremessados pela torcida do Botafogo em campo, lá no Mané Garrincha, com toda a confusão que aconteceu naquele jogo. O Botafogo ganhou uma multa de R$20 mil e perdeu o mando de campo em 2 partidas, tá legal? Se aí realmente ficou ali dúbio, e a gente não sabe se é portões fechados ou se perda de mando mesmo, tá? Enfim, o fato é que o Botafogo pode recorrer, e aí a gente vai ter a seguinte sentença relacionada agora a Marçal e Tiquinho Soares. O primeiro julgamento foi o do Marçal, que além de xingar ali o árbitro, chutou o microfone, né, e depois desceu para o vestiário. O Marçal pegou 4 jogos de suspensão, na verdade foram 5, ele já cumpriu 1 contra o Resende, então o Marçal não joga contra a Portuguesa, já não jogaria, né? Não joga semifinal, nenhum dos 2 jogos da semifinal, ou do Carioca ou da Taça Rio, dependendo para onde o Botafogo for nessa tabela.
e não joga pelo menos o primeiro jogo de uma eventual final de alguma das competições que o Botafogo disputar. Ou seja, se o Marçal jogar nesse Carioca, seria numa eventual final de volta, seja de Campeonato Carioca, se o Botafogo passar, ou de Taça Rio, tá legal? Então, enfim, suspensão só no Campeonato Carioca, deixando claro. Portanto, o Marçal pode jogar contra o Brasiliense pela Copa do Brasil, pode jogar na Sul-Americana, pode jogar no Brasileiro. E agora vem a situação do Tiquinho Soares. Primeiro, antes, né, fazendo aqui um adendo com toda essa situação, cara, o Abel Ferreira chutou o microfone lá em Brasília de uma forma muito mais efusiva, mais, tipo assim, bizarramente efusiva. E não tivemos nada em relação a ele. Só comprova, assim, o quão desamparado judicialmente e até em termos de bastidores o Botafogo tá mal, cara. O Botafogo tem que melhorar nesse sentido, cara. Nunca que um jogador ou um treinador de uma equipe como, por exemplo, o Palmeiras, o Flamengo, o Corinthians, perderiam um jogador ou um técnico à beira do campo 4 ou 5 partidas porque chutou o microfone. Nunca, tá? E isso eu não tô criticando eles não, tá? Eu tô falando que eles jogam o jogo conforme tem que ser jogado e eles estão bem amparados judicialmente, sabe? Coisa que o Botafogo não tá. E agora vem a situação do Tiquinho, né? Tiquinho Soares falou lá e depois o árbitro falou que foi forte, mas não foi. Cara, inacreditável. Mas enfim, o Tiquinho Soares foi suspenso por 8 partidas, já cumpriu a suspensão de uma, portanto, 7 jogos sem Tiquinho Soares pelo Campeonato Carioca exclusivamente, tá? Então tem Botafogo Portuguesa, ainda teria semifinal e final de Taça Rio ou Carioca, final de Taça Rio ou Carioca, ou seja, seriam já 5 partidas e mais 2 de um eventual Campeonato Carioca em 2024, certo? Então, Tiquinho Soares está apto, pode jogar contra o Brasiliense, aquela punição já não existe mais e, assim, o julgamento que o pune apenas em partidas do Campeonato Carioca, já que o caso aconteceu no Campeonato Carioca, mostra o quão bizarra foi aquela punição feita pela presidente do TJD do Rio de Janeiro, que, desculpa, cara, nunca que aconteceria em outro caso, para outro clube. Nunca aconteceria, tá? Portanto, é uma prova de que a gente está muito mal amparado, né? É impressionante. Os caras fazem o que querem com a gente e numa dessas perdeu o Tiquinho para um jogo de Copa do Brasil que não deveria ter sido nem tão importante. O time jogou, foi uma draga, mas com o Tiquinho em campo talvez fosse um pouco mais fácil. Um jogo de físico, imponência física, jogo aéreo. E aí o Botafogo acabou conseguindo a vaga na sorte e poderia ter perdido essa classificação. É a mostra de que foi lamentável que fez a presidente do TJD do Rio de Janeiro. Inacreditável mesmo. Mas enfim, rapaziada, é isso. Quero saber a opinião de vocês sobre essa situação do mando de campo, sobre essa situação envolvendo... Claro, isso não envolve clássicos, né? Então, acredito que isso fique só mais pro ano que vem mesmo, né? Ou para a Taça Rio, né? Enfim, o importante é que o Botafogo não teve problemas de punição de maneira preventiva para outras competições. Fica só pro Carioca. Beleza, rapaziada? Um abraço, tamo junto e fui.